Always chama mulheres de corpos com órgãos sexuais femininos. Panfleto da marca evitou desagradar transexuais, mas irritou as mulheres. E é maravilhoso isso, porque tem um ponto aqui que eles falam, olha só. No panfleto eles dizem que o ciclo menstrual é a sequência de eventos que ocorre dentro de uma pessoa com órgãos sexuais femininos enquanto seu corpo se prepara para a possibilidade de gravidez todo mês. O panfleto faz parte de um kit de puberdade que tem absorventes e se chama Guia de Puberdade e Confiança para Todos. E eles estão oferecendo esses kits gratuitamente em escolas para abordar os assuntos da educação sobre puberdade com os alunos. E eu acho isso fenomenal, porque agora, quando entra na questão do mercado, minha querida Duda, você sempre tem um argumento de falar, poxa, a marca está fazendo uma coisa dentro desse ambiente do ESG, sinalizando virtude, politicamente correto, mas a gente está chegando numa situação de descalabro total. Tem um vídeo do Dylan Mulvaney que está viralizado hoje, que é um homem biológico, que se identifica como uma mulher, ou seja, tem disforia de gênero, e ele chegou e falou que, disse para os pais dele que ele começou como gay, aí ele virou trans, tem mais coisa aí no meio do caminho, mas eu esqueci. Daí ele gostava de homem, só que agora ele é trans, que gosta de mulher e que fala que, na verdade, ele ficou completamente chocado com o pai dele, quando o pai dele chegou e falou, poxa, mas como é que você vai ter filho? Ele falou, mas eu sou uma mulher, eu posso engravidar também. Quer dizer, a gente está entrando num nível de distúrbio Marco. Total. É esquizofrenia. E é esse que é o eleitorado que vai para a parada gay, financiada pelo Tarcísio, que vota no PT depois, aquele que depois vai passar o arcabouço fiscal. Exatamente. É assim, a militância feminista e a militância LGBT estão diretamente conectadas. Certo? Uma não existe sem a outra. Inclusive, existem até feministas que falam sobre heterossexualidade compulsória. Isso. Né? São umas pautas absurdas. E chega num nível para você agradar um grupinho assim de pessoas, tá? Porque essa comunidade da disforia de gênero, essa galera aí, que é um transtorno psicológico, é reconhecido pelo DMC-5, é um transtorno psicológico, não tem como negar, tá? A parcela de população que de fato tem esse transtorno é isso aqui, ó. É minúsculo, tá? Muito pouca gente mesmo. Por causa dessa parcela minúscula, irrisória de gente com um transtorno psicológico, uma marca de absorvente reduz as mulheres a um órgão sexual, né? Na verdade, é isso que toda essa pauta faz. Eles dizem que não, porque o meu órgão sexual não me define. Biologicamente, sim, ele te define. Mas ideologicamente, eles mesmos são quem diz que eles acabam impondo essa história de que o órgão sexual sim te define. Porque se um homem trans, ele vai fazer uma cirurgia para ter um órgão sexual masculino. Uma mulher trans vai fazer uma cirurgia para ter órgãos sexuais femininos. Então a mesma galera que diz que o seu órgão sexual não determina quem você é, quer mudar os seus órgãos sexuais para se identificar com o gênero ao qual eles acham, e apenas acham, que eles pertencem. Mas, não, enfim, eu sempre falo isso, não importa quantas cirurgias você faça, não importa quantos hormônios você tome, você não vai deixar de ser quem você é. Mas essa militância chegou num nível em que você tem marcas de absorvente que simplesmente, não só de absorvente, tá? Marcas de roupa íntima, marcas de biquíni, trocentas marcas. Até nos Estados Unidos tem até marca de cerveja. Que simplesmente reduzem a figura da mulher, que o feminismo diz que quer preservar, que o feminismo diz que é uma figura mística, a pessoa com vagina. Pessoa com aparelho sexual feminino. E eles até erram na lacrada deles. Porque se o conceito de feminino é uma construção social, como que eles querem determinar qual órgão sexual é o feminino? Então eles até para lacrar, eles estão errando. Porque dizem que homens também têm vagina, não dizem? Não dizem que homens engravidam? Então como que você está querendo me dizer que esse aparelho reprodutor é feminino? Né? Então o nível da lacração aí, ele chega num ponto em que nem eles mesmos conseguem seguir o ritmo. Eles lacram errado.
né? E o resultado disso é que mulheres de verdade são reduzidas a pessoa que menstrua, pessoa que engravida, pessoa que amamenta. Cara, é sabe? inacreditável. É isso que você bizarro. falou, Duda, É uma porque- redução É da assim. mulher a um materialismo Não, total. e é um produto, Adriles, exclusivamente feminino. O homem biológico que se identifica como trans não menstrua. Ele não menstrua. É básico. Ele não Então, pra menstrua. quem que eles Se você estão- menstrua, você é É. mulher, É um ponto. simbólico. Pra quem que eles estão biológico. sinalizando isso? Eles estão só pegando o público-alvo deles, que é todinho 100% feminino, e estão fazendo assim pro público-alvo, ó. Pá! Aqui, ó. Sinalização de A condição virtude. de vocês é construção social. E assim, a gerente de marketing fazer um negócio desse, eu entendo, porque geralmente é uma militante feminista louca. Agora, o CEO da empresa aprovar uma campanha dessa, onde é que esses caras estão com a cabeça, Adriles? É uma construção de uma contradição, de uma esquizofrenia patente, né? Você acha, segundo a militância agora, que ser mulher é uma construção social. Agora, você acha, segundo o progressismo, esse pseudo-progressismo, que ser gay é inato. É uma construção biológica. Aí você tem próprios autores progressistas, como Alfred Kinsey, que diz que a sexualidade ela não é necessariamente absolutamente inata e ela pode ser, de alguma forma, afetada pelo entorno. Já falei aqui da escala Kinsey de 0 a 6, que as categorias homo, bissexual e heterossexual teriam sido binárias, segundo esse autor progressista Alfred Kinsey, e que, de acordo com a cultura, você pode, de acordo com essa fluidez de 0 a 6, do hétero até o homo total, você ser levado para um lado ou para o outro. Isso já foi comprovado historicamente na Grécia Antiga, em que homens eram ensinados a ser bissexuais. Todo mundo, na época de Platão, era meio gay. É só ler os diálogos do Platão. Exatamente, a cultura pode, de alguma forma... Isso é história, isso não é teoria. Isso você pode comprovar partir do historicamente nesse princípio sentido. E aí comunista você de que todo diz mundo pode ser agora, bi. você diz agora que o gay é inato, porque o movimento LGBT tem uma força enorme, e a mulher, que nasce mulher, é simplesmente uma construção sexual que ela pode definir se ela quer ser homem ou mulher e vice-versa. Um homem pode definir se quer ser homem ou ser mulher. Olha, eu não tenho nenhum problema da pessoa virar trans, ou da pessoa virar gay, ou da pessoa virar bissexual. O problema é você fazer uma apologia a essa situação de coisa. Aí alguém vai dizer, qual que é o problema de fazer apologia? Uma criança é uma tábula rasa. Uma criança, ela está apreendendo os sinais que ela vê do mundo para construir uma personalidade, para construir seus valores. Se você faz, em vez de uma situação de combater o preconceito, de perceber que tanto a homossexualidade quanto a transexualidade mais ainda, são exceções que devam ser respeitadas, mas não necessariamente incentivadas, ainda mais incentivadas desde a infância, de empurrar uma sexualidade precoce para uma criança, então você cria um problema sério. Você não está combatendo o preconceito, você está fazendo apologia a uma determinada circunstância, que é, sim, infelizmente, a gente tem que dizer, uma circunstância patológica de transexualidade. Por quê? Uma pessoa que se vê no corpo errado, que quer transmutar seu sexo, ela vai ter que tomar hormônios, ela vai ter que talvez se castrar, e você inocular isso na cabeça de uma criança é, por óbvio, muito grave. Assim como inverter a sexualidade de uma pessoa, ou eventualmente tirar o padrão heteronormativo e colocar como apologia, em vez de combate ao preconceito, que a homossexualidade é legal. Eu não tenho nenhum problema com homossexuais, não tenho nenhum problema com trans. Eu tenho problema de inocular na cabeça da criança, ao invés de combater o preconceito ao comportamento de exceção, de que aquele comportamento de exceção é maravilhoso, é extraordinário, você tem que ter orgulho em falar para todo mundo que você é assim e que o hétero macho adulto branco é um opressor em potencial. É esse o caminho da inversão desses produtos de absorvente para homem, de sainha para homem, de maiô para homem, fazem na cabeça de uma nova geração, dizendo que a exceção é que é legal e que o padrão heteronormativo é exatamente sintoma de uma sociedade patriarcal opressora. Então você faz com que crianças talvez possam se castrar, que crianças possam ser reprimidas sexualmente, crianças tenham medo de chegar nas mulheres, que hoje o feminismo também acha que um olhar, uma cantada, um convite para o jantar é um abuso, e crianças sejam levadas a um comportamento transexual ou homossexual. Ou seja, é uma apologia, não é um combate ao preconceito, é uma apologia a uma exceção que está se transformando numa norma
social. Ou seja, é a inversão da inversão da inversão, mais uma vez. Porque sabe qual que é a confusão que eles fazem, amigo? Desculpa. Porque tem uma galera que acaba se confundindo com os termos, porque são muitos termos, então só para esclarecer. O ponto dessa propaganda, desse absorvente, é alcançar o homem trans. O homem trans é a mulher biológica, ou seja, é uma mulher, menstrua, certo? Mas então essa é a galera que eles querem alcançar, é a mulher que pensa que é homem e, óbvio, continua menstruando. E essa parcela de mulheres que de fato possuem o transtorno de disforia de gênero e acham que são homens, é uma parcela ínfima. E por causa dessa parcela ínfima, eles simplesmente anulam todo o conceito de mulher. Sabe? Esse que é o problema, eles anulam o conceito. Sabe o que eu acho legal? Vou jogar essa bola para Geisiane. Geisiane, as mulheres, elas tomam de 70% a 80% das decisões relacionadas a consumo. O homem corresponde a menos de 5%. O que está no meio é tomado conjuntamente. Então, 15%, 17% são decisões conjuntas do casal. Mas você tem a mulher tomando a maior parte das decisões no mercado de consumo. Ou seja, a marca está presumindo que esse discurso da sinalização de virtude, com certeza, não vai fazer com que as mulheres conservadoras ou que simplesmente não gostam desse tipo de militância, que se sentem... Eu me sinto... eu não gosto de usar a palavra ofendido, mas eu acho tosco demais uma marca começar a militar e a querer doutrinar as pessoas. Isso me inibe de comprar dessa marca. Isso está sendo entregue em escola. Exato. É campanha, né? Como se fosse uma campanha política, ideológica. Então, como que você enxerga as mulheres? Porque elas têm o poder na mão quando se trata de consumo. Elas podem, de fato, e eu não gosto de ficar toda hora pedindo boicote aqui, eu acho que não é o caso, mas eu acho que elas têm que colocar isso na equação a hora que elas forem comprar. Eu não vou incentivar uma empresa que fica sinalizando virtude, porque na ponta ela está contribuindo para o discurso do psolista louco, da mulher comunista louca, que faz esse tipo de campanha aqui. Que não é só essa marca. Outras marcas da mesma frente aí de absorventes fazem a mesma coisa. E eles se garantem porque é uma necessidade biológica. Por quantos anos uma mulher não fica menstruada? A gente vai ter menopausa com 50 e poucos anos. Então, e começa a menstruar com o quê? Com 12, 13 anos. Então, veja, é um amplo período de mercado. Para mim, assim, eles não querem alcançar o público feminino, eles querem destruir o Ocidente. A verdade é essa. Eles querem desestabilizar todo o Ocidente. Porque quanto mais confuso você está quanto à sua própria percepção, veja, você não consegue saber se você é um homem ou se você é uma mulher, uma coisa básica, simples, que você aprende quando é criança. Mais fácil é de eu te manipular. E aí ditaduras crescem, ditaduras aumentam, tem as ascensões das ditaduras e você é muito, muito mais manipulado. Então, o objetivo final é sempre esse, a destruição de tudo aquilo que a gente chama de Ocidente, a destruição do homem, da mulher, da família que vai vir dessa mulher. Essa família, a gente sabe que é a base do Estado, é a pedra sólida do Estado. Não existe Estado enquanto instituição sem a família. Então, eu destruo isso para ter só o Estado manipulando tudo e todo, manipulando corpos de indivíduos. Posto tudo isso, além de ser uma manipulação, além de ser aí mexer no Ocidente por meio de ideologias, é sem a menor sombra de dúvida uma falta de respeito com toda mulher, é desvalorizar a mulher. Veja que curioso, as feministas alegam, e as feministas que começam com essa história de construção social do sexo, sendo que o sexo ele é construído de maneira biológica, portanto você já é determinado de maneira aleatória, quem é cristão vai acreditar que foi determinado por Deus e assim por diante. Você foi determinado pela sua biologia, não pelo seu meio cultural. O cultural, na verdade, ele é uma criação dos homens, portanto, o cultural é o reflexo do biológico e não o contrário. Elas colocam tudo isso e no final vai apontar que os homens malvadões brancos, como a Jane Fonda falou aí semana passada, são os culpados de objetificar as mulheres. Mas quem reduz a mulher a um mero órgão sexual, falando que é uma pessoa que menstrua, uma pessoa com um órgão tal e assim por diante, são as feministas. São elas que fazem isso junto com a militância trans. São esses daí que estão objetificando corpos, reduzindo ele para
para partículas específicas de acordo com que a biologia determinou que você era. São eles que fazem isso, eles não conseguem enxergar a complexidade do ser humano, a complexidade do ser feminino e a complexidade do ser masculino. E não só isso, não conseguem enxergar as benevolências de se ser mulher. Não existe um demérito em ser mulher, muito menos um demérito em ser o homem. E esses movimentos identitários não conseguem enxergar isso. Então, mais uma vez, aquele que diz que te defende é o primeiro que vai te oprimir.